Então, aqui é o seguinte, pessoal. Direito digital, né, que é a informática aplicada na internet. Primeira pergunta, o que que vocês me dizem sobre direito digital? O que que vocês entendem, né, de direito digital? Assim, professor, eu não tenho conhecimento dessa área, então estou sem perguntas sobre isso. Mais alguém? Bom, aí você pode dar exemplo, né, de várias questões práticas que vocês veem no dia a dia mesmo. Se você olhar para uma rede social, você vai conseguir detectar vários delitos ali numa rede social, né? Praticamente todo dia tem. Vai ter ali injúria, difamação, calúnia, né? Então, sempre, praticamente todo dia você vai encontrar isso. Então, a questão aqui, para a gente só pontuar, a gente vai pontuar as coisas principais dentro do direito digital, né, dentro da direito aplicado à informática. O que que eu quero, o que que eu quero ver aqui com vocês é o seguinte: a gente vai durante, durante aí a nossa percorrer pela essa disciplina, durante as nossas aulas, acho que até junho, a gente vai tentar ver cada tópico disso aqui. Então, a legislação aplicada. Aqui é o seguinte, então eu não sou especialista, né, em direito digital e nem tenho formação na área de direito. Então, qual é o meu compromisso aqui com vocês? É dar, passar cada ponto, né, mais importante, cada tópico mais importante. E mesmo aqui para a gente ter informações dos direitos, o que é e para que servem, o que faz. Então, quem quiser se aprofundar mais nisso, aí já pode buscar outros cursos, outros conteúdos para se aprofundar, tá, em cada lei aqui, porque é muita coisa. Então, a gente vai ver aqui crime cibernético, conceito e definições gerais, a gente vai ver os aspectos relacionados ao ECA, tá? Então, é uma pincelada em cada coisa, tá? Então, aqui a gente não precisa estudar para aprender a fazer uma petição, né? Fazer uma petição para entrar. Então, tem advogado para isso, mas a gente, como da área de TI, a gente tem o direito e obrigação de saber pelo menos o mínimo dessas informações, né? E até mesmo eu acredito que, até enquanto cidadão, né, todo cidadão brasileiro, ele deveria ter o direito de aprender, né? Por exemplo, o exemplo da escola técnica é uma boa que tem essa. Ainda faltou colocar aqui mais um tópico que é o direito do consumidor, que também a gente vai dar uma pincelada. Então, a escola técnica é bom que tenha essa disciplina, mas bem que seja com carga horária reduzida, ela é uma disciplina de 40 horas, são 2 horários por semana.
Mas é bom que tu te informa, né? Consegue a informação. Então, aqui eu tenho os aspectos relacionados ao ECA, o aspecto da lei 12.735, que a gente vai ver também, a lei 12.737, 2012. Quem conhece esse caso aqui, caso dessa lei aí? Se vocês lembram aí, que originou a nomear essa lei 12.737 com esse nome aqui. Quem lembra? Vocês lembram desse caso? Lembro essa história aí. Foi hackeada, tirou foto dela para divulgar nudez no computador. Vai todo espalhado até Exatamente. né? Exatamente. Esse caso aqui da Carolina Dickman, é que o pessoal fala que só deixa desligado o teu microfone, Roberto. Tá? Obrigado. Aí a gente fala que essa história aqui não foi que ela foi hackeada, né? Levou o telefone celular para assistência e simplesmente o técnico lá salvou, né, os dados e divulgou, começou a pressionar para extorquir. Então, esse é um tipo de crime virtual bem típico, acontece muito, a pessoa ter posse, né, de vídeos e imagens impróprias e começar a extorquir, né? Como acontece isso, né? Às vezes de tanto homem como mulheres usarem isso para tentar extorquir dinheiro, né? Ah, tal, se não pagar, ameaça de liberar. Então foi isso, a situação. Aí a Polícia Federal chegou nos criminosos que fizeram isso pelo rastreamento de quando eles começaram a distribuir esse conteúdo. Mas não foi que eles invadiram o computador dela e pegaram. Foi por essa questão aí do, da assistência técnica, né? Então a gente vai ver outros dispositivos legais. Em 2014, de 2013 para 2014, a gente tem aqui o Marco Civil da Internet, né, que é onde começa aqui todo. Né? Então teve essa lei que não tinha, não fazia cobertura, né, de todos os aspectos legais. E aí vem o Marco Civil da Internet, que é o marco regulatório. Até, no entanto, tudo que era feito na internet não tipificava como crime dentro da legislação brasileira. Então, aqui, a partir de 2014, foi sancionada a lei de Marco Civil da Internet. Então, muitas coisas começaram a se enquadrar como crime. E aí a gente vai dar uma pincelada também na lei de direitos autorais, que é a lei da intelectualidade, né, industrial. E aqui a lei, a mais recente agora, que eu creio que, eu não sei, quantos aqui conhecem a LGPD? Então aqui é o seguinte, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Proteção de dados pessoais. LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados.
E aí a gente vai estar vendo tópicos, dando uma pincelada. É muita coisa para ver durante as aulas, mas aí a gente vai dar uma passeada, o que cada coisa está cobrindo aí. E aí a gente tem a LGPD, que é a mais recente. A mais recente agora. Vocês lembram aí em janeiro agora? Vocês lembram agora em janeiro do WhatsApp? Ele começou a mandar a nova política de privacidade. Foi em janeiro, aí teve toda aquela polêmica. E aí eles deram uma recuada, mudaram algumas coisinhas e agora mandaram de novo. Eu recebi no início de março agora a nova política, né? Então, foi por causa da LGPD. Vocês sabem. Uma pergunta. Quantos aqui receberam esse novo termo e quantos aqui leram? Todo mundo recebeu aqui um novo termo de. Eu creio ter recebido, professor, mas na verdade eu não costumo ler todo. A gente vai, né? Cedo e pronto. Né? Mas geralmente eu não costumo ler. Quem mais recebeu aí essa. No momento não recebi, não. Recebeu? Então ainda vai receber. Quem não recebeu ainda vai receber ainda, que é a nova Rose, você recebeu? Essa nova política de privacidade? Eu não lembro de ter recebido. Giovanni? Então é o seguinte, pessoal. Então, acontece muito isso. Muita gente, nós como usuários, a gente tem esse costume, às vezes nem lembra que recebeu, porque você viu que apareceu alguma coisa lá, só clicou e pronto. Nem sabe o que foi que apareceu ali. Entendeu? E hoje à tarde eu estava com uma turma e eles relataram isso, que alguns relataram isso, né? De ter recebido, nem lembro se receberam, porque podem ter só aceitado e nem sabe o que foi que aceitou. Então é o seguinte, o que que acontece? O Facebook ele já faz isso, né? Desde quando comprou o WhatsApp, ele já faz isso com as ferramentas dele. Então, com essa nova política de privacidade, o que que acontece? Ele divulga para vocês o IP de vocês, o nome do usuário, o contato de vocês, o usuário, o IP, o contato, e agora também vai compartilhar quando for ativado o pagamento pelo WhatsApp. Então ele compartilha essas informações com os parceiros. Porque hoje o Facebook é uma empresa que você vê ali praticamente só anúncios, né? Então divulga muito isso. Né? Fala lá, Matheus. Eu, sem querer, assisti um vídeo, realmente, que, tipo, toda vez que a gente concordava com certos aplicativos, eles pedem que a gente concorde para que já entre automaticamente. E eu vi um vídeo, sem querer, e do nada, realmente, eu fui lá ver nas configurações e tinha um bocado de todos os meus aplicativos. Tinha até um aplicativo bancário do meu PagBank e estava lá como autorizado. E e muita coisa mesmo. Tipo, toda vez que eu baixo qualquer aplicativo,
ele pede autorização e no meu celular já compartilha com o Facebook. Eu não sei como. Mas eu É, até desativei isso, de fato. porque essa questão aí é. Então, todas as informações, então, WhatsApp, o Instagram, todas as ferramentas que o Facebook tem, vai compartilhar as informações com os parceiros. E tem os aplicativos de bancário que estão instalado e que está habilitado essa questão de compartilhamento, também, se você for lá na configuração do Facebook, vai ver todos os aplicativos que estão sendo compartilhadas as informações. Então vai ter um monte. Então é por isso que o Facebook fez essa nova política de privacidade por causa da LGPD. Na verdade, eles só fizeram isso por causa da LGPD. Então, a LGPD, ela foi sancionada, esse ano, né? Ano passado, 2020, só que ela começou a vigorar esse ano, né? Então foi sancionado pelo Bolsonaro e vai começar a vigorar com a questão de punição e multa agora, se eu não me engano, agosto ou setembro, né? Questão de multa. Então foi por isso, eles só fizeram isso por causa dessa nova legislação brasileira. Porque senão ia estar lá, dessa mesma forma, sem os usuários estarem cientes disso. Na verdade, os usuários estavam cientes disso, né? Mas oi, quer dar uma alô para a turma aqui? Ó, o pessoal que veio participar com a gente aqui. Dá boa noite para a turma. Tchau. Boa noite. Vai lá. Então, voltando aqui, pessoal. Então, eles só fizeram isso por causa da LGPD. Na verdade, eles já faziam isso, mas com certeza todos os usuários que fazem a criação de um perfil nas ferramentas vai estar lá dizendo os termos, as políticas, mas aí ninguém lê e aí acontece isso, né? Então vamos dar uma adiantada aqui. Só voltando aqui, por que eu falo que é meio complicado a gente se aprofundar? Acho que vou parar a apresentação, vai ficar melhor para vocês verem. Se a gente for aprofundar, então tenho aqui direito digital. Aqui a doutora Patrícia Peck Pinheiro, né, ela é PhD na área de direito digital, é especialista. Então, é bem complicado. Olha a grossura, tá? Isso aqui é um livro reduzido. Então, assim, tem muita coisa, né? Então, toda vez que tem essa disciplina na escola, eu falo, pelo amor de Deus, chame um professor de advocacia para dar essa disciplina. Não joga essa bomba pra gente, porque é bomba. Então, eu vou estar compartilhando um vídeo dela, uma palestra. Na verdade, dá para a gente fazer toda essa disciplina em cima dessa palestra dela, que é de 1 hora. Assim, em cima dessa palestra dela, dá para a gente fazer mais 100 horas de aula. É muita informação importante, bacana. Então, tem esse livro aqui dela, e ela tá também aqui, nessa que é a minha Bíblia de computação forense, tratado.
E aí ela é uma das colaboradoras nessa parte do direito digital. Ela tem também um livro de computação forense. Tá aqui, ela. Patrícia Peck Pinheiro. Essa aqui é a Bíblia da computação forense. Tratado. Isso aqui eu nunca tinha ganhado uma coisa assim, uma coisa que vale muito na minha vida, e na especialização lá de computação forense eu ganhei esse livro do professor. Nunca tinha ganhado nada. Questão de sorteio, né? E aí ganhei. Hoje tá 370 para esse livro. Então foi sorte. Então, voltando aqui. Vamos só iniciar. Alguma dúvida até agora, galera? Então, a gente tem aí esses tópicos. Faltou aqui o direito do consumidor. Questão de tópico. Então, vamos aqui para a questão da definição. Definição da palavra direito. Então, sob o aspecto linguístico, direito deriva do directum. É isso que eu acho, assim, para quem não é da área, um desafio. Muitas palavras do direito vêm do latim, né? Então, tudo tem essa questão aí do derivação do latim. São muitas palavras complicadas que é usada dentro da área do direito. Então, sob o aspecto linguístico, direito deriva de directum, né? Que é a questão aqui do directum, direito, ou rectum, que é questão de ser reto. Termos do latim, que significa direito, né, que é o directum, e reto, que é o rectum, utilizados na Roma Antiga para se referir às regras de conduta. Então, tudo que é criado, regras e termos, acaba sendo definido como uma questão de acerto dentro de grupos, dentro de comunidades, né? Então, vamos supor, um exemplo aqui. Para o aluno poder entrar na escola, ele tem que estar com uniforme, vai ter que estar vestido com tais roupas. Então, isso aí são termos, né, que foram acertados, né, com a instituição e com o familiar e com os alunos. Como a nossa língua portuguesa é derivada do latim, por evolução histórica da linguagem, chegamos ao termo direito. Mas aí eu vou ter essa questão aí, a questão da palavra direito, né? Eu estou estudando direito. Eu estou estudando direito com D maiúsculo, eu estou estudando direito com D minúsculo. Então, essa questão aí é meu direito de ir e vir. Então, é esse meu direito, né? Eu tenho direito de ir e vir. Então, eu estou estudando direito, mas eu estou estudando direito de advocacia. Então, a gente tem esse duplo sentido. Então, conceitos iniciais sobre direito, exemplos do uso do termo direito. Exemplo aqui, Josué é uma pessoa direito. Eu vou estudar direito. Aqui eu vou estudar direito. Então, direito de advocacia. Isso não é permitido pelo direito. Então, aqui, direito constitucional, né? Direito de legislação. Então, da área de direito. Isso é um direito que eu tenho. É bem esses duplos sentidos, né? Quando a gente para raciocinar e pensar, é bem interessante. Alguma dúvida, alguma pergunta? Então vamos lá. Conceitos iniciais
sobre o direito, e aqui a gente tem a norma jurídica. Antes do que norma, né? Antes do que norma social, então é uma regra padrão ou princípio que regula determinado comportamento ou procedimento. Então, tudo que é determinado, um padrão ou um procedimento, vai ser criado aí uma... Então, vamos supor o seguinte, dentro do projeto de vocês, então vai ser estipulado, foi estipulado a distribuição, escolha de equipes, determinado lá vocês criarem... Claro que isso não está escrito dentro de um contrato e tal, né? Mas eu e vocês, nós criamos esse acordo, esse acerto, né? Então, vai ser estipulado uma data para entregar o pré-projeto, né? Então, nós criamos um procedimento padrão e uma regra, né? Então, qual é a consequência disso? Passando todos os prazos extrapolados, sem ninguém apresentar nada, qual é o que a gente fala assim, a questão da punição, né? Entre aspas, não vai ser gerado nota, né? Nem participação. É um exemplo dentro dessa questão aí de regra. Então, são padrões pré-estabelecidos que podem ser, né? Podem ser culturais, grupais, que foi o nosso caso, a gente estabeleceu esse padrão aí. Aqui técnicos, né? Que já é questão de contrato, já é questão de fazer minutas, né? Artigos para que seja incorporado em lei e até mesmo criação de lei. Então, existem normas de linguagem, né, como padrão estabelecido, normas de trânsito, normas de etiqueta e até normas de internet. Olha aqui, ó, netiqueta. Então, a gente tem aqui a netiqueta, né, que é a etiqueta de internet, que vem do inglês, network. Network aqui é a rede, né, fazer uma rede de relacionamento. Net e internet, work de trabalho, então a rede de relacionamento de trabalho, e etiquette, né, que é etiqueta. Então aqui, continuando aqui na norma jurídica, conceito inicial, é uma regra de conduta que regula a vida em sociedade, sob pena de sanção, em linhas gerais, o que diferencia uma norma jurídica de uma norma social. Então aí a gente tem norma jurídica, que é a questão, aplicações das leis criadas para isso, e normas sociais, questões aí de direitos e deveres no dia a dia da sociedade, né? Que muitas coisas que não estejam atrelado a uma lei, dentro de uma legislação. Então, o que diferencia isso é a questão das leis jurídicas e a norma enquanto sociedade, né, enquanto comunidade. Então, é o caráter sancionatório, né, que é a pena. E aí é estipulado essa questão aí dentro de uma lei jurídica, a questão de sancionar a pena, né, quanto cometido aquele crime que foi estipulado em lei. Prosseguindo com a norma jurídica, a gente tem aí a força coercitiva, a força coercitiva aí que compõe o direito, está no poder do Estado, que tem de impor às pessoas o seu compromisso,
Que é, eu não sei se vocês lembram lá da questão aí. Acontece muito isso com os grandes tubarões, né? Grandes políticos, grandes empresários. Manda a primeira vez, não vai, manda a segunda, né? Para prestar esclarecimento enquanto as ações, os atos cometidos. E aí, por, por força coercitiva, então vai uma força policial, né, que vai ter que prestar esse esclarecimento. Então, o Estado ele tem esse poder, né, para impor às pessoas o seu cumprimento. Esta imposição ocorre por meio da previsão de punições civis, criminais ou administrativa para o caso de descumprimento dessas normas, que é o caso. Foi mandado a primeira vez, foi mandado a segunda vez, aí não vai, então vai por força coercitiva. O Estado, como regra, toma para si o monopólio da aplicação dessa sanção, dessa punição. Então, é bem complicado, né? Tá bem claro, o Estado cria esse monopólio. É difícil. Vou mostrar aqui para vocês a questão aqui do ANPD. Pessoal, alguma dúvida até agora? Quer falar alguma coisa? Tranquilo? Então, com a criação da LGPD, a gente tem aqui o ANPD. A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, ele é o órgão que, que regula a aplicação dessa lei. Então, o que isso aí está contribuindo para o cidadão brasileiro, essa nova lei de proteção de dados? Que é essa questão aí que a gente estava conversando, né? Que você faz um cadastro numa loja. Então, essa loja ela vai ter que ter todo um padrão agora para divulgar esses seus dados, como contato, endereço, telefone, né? E ela só pode fazer isso se você autorizar, assinando um termo. Se você não autorizar, ela não pode compartilhar seus dados. Então é por isso que volto a falar nessa questão do WhatsApp. Por que eles fizeram esse novo termo? Porque você está autorizando. Tá? Então, quando acontece alguma bronca, tá, mas compartilharam. Não, você autorizou. Tá? Então, se você não quisesse, cancela a conta do WhatsApp e vai para o Telegram, né? Nesse caso. Voltando, eu uso o Telegram desde 2015. Eu acho muito melhor, muito mais prático, bem mais robusto, te dá mais possibilidade de configuração. E é software livre, né? Não é software proprietário. Professor, como o Pode senhor falar. disse, o Telegram, por ele ser um aplicativo não privado, Uhum. qual é a vantagem, assim, dele ser um aplicativo aberto? A vantagem é que você pode implementar mais coisas, você pode incorporar serviços nele, por ele ser código aberto. Vou só mostrar aqui um exemplo para vocês. Play Store. No caso, esse aqui é o Zap Zap brasileiro. Olha. O Zap Zap mensagem. Então aqui tem o WhatsApp, e aqui tem o brasileiro. E isso aqui, ele foi feito baseado no Telegram. Né? Pelo Telegram foi baseado. Então esse aqui é o Zap Zap.
pelo Telegram. Então, tu tem essa possibilidade de personalizar. Tu não fica amarrado, em só o que é imposto pela empresa. Exemplo, vamos supor que tu queiras fazer alguma implementação no Windows. Tu queira modificar. Esse botão aqui, eu quero modificar ele, eu quero deixar de outra forma. Mudar na questão mesmo, igual quando tu pegar esse código aqui, igual como tu pegar isso aqui e modificar de fato. Esse exemplo. Vamos supor, igual como eu fiz aqui, né? Vou pegar e mudar, vou mudar essa tela aqui. Vou colocar aqui como entrar. Então, o software proprietário ele não te dá esse recurso de você fazer alteração na ferramenta. Só para te dar um exemplo, quando eu trabalhei na Jubu Tecnologia, a gente criou um sistema operacional baseado no Linux, assim, do zero. Era um sistema que era para apresentação de venda. Então, a gente estavam 2 telas gigantes, 55 polegadas, tudo touch, para demonstração de apartamentos do grupo MD Capital. Eles ficaram um tempo funcionando lá no terceiro andar, no terceiro piso do Boulevard, e aí a gente criou. E aí a gente modificou tudo, a gente criou o botão de ligar e desligar, de colocar só o que era necessário, a gente deixou um sistema operacional bem enxuto mesmo, tirou todas as telas. Nós fizemos com o Fluxbox, a gente utilizou a distribuição Linux Fluxbox. O Giovanni, como o Giovanni gosta de Linux, ele deve conhecer. Então, te dá essa possibilidade, entendeu, Matheus? Essa questão aí de... O software livre, o lema é liberdade, né? Tu ter a liberdade para fazer alteração, não ficar preso. Então, isso aqui é um exemplo. Então, essa aqui, ó. Então, quem descumprir, isso aqui vai ser para órgãos públicos federais, órgãos públicos estaduais, órgãos públicos municipais e empresas privadas. Então, é para todos, vale para todos. Então, vamos supor que um órgão vaze a tua informação sem o seu consentimento. Esse órgão vai ter punição, vai ser multado. Então, tem 50% em cima do faturamento. 50% em cima do faturamento. Assim, é uma multa assim, bem alta. Então, aqui está a lei. Essa lei aqui, ela foi criada em 2018, só que agora em 2020 que ela foi sancionada, né? Ela foi aprovada. Na verdade, tiraram da gaveta e agora com o governo do Bolsonaro foi sancionada. Que bom, pelo menos essa questão aí de dados pessoais é bem complicado. Eu não sei se eu já falei isso para vocês. Exemplo, eu comprei meu carro lá na Fênix. E aí, depois de uns 6 meses, a Citroën me ligou. O vendedor já me ligou assim. Eu falo com o Gilberto e tal. Você tem um Ford Ka e você gostaria de estar trocando ele com um C3 que tem mais vantagem nisso, disso aí. O quê? Não, peraí. Para início de conversa, vai logo parando por aí.
como é que tu sabe esses dados? Como é que você tem esses dados, esses meus dados? Sendo que eu não autorizei a Fênix, né, a Ford compartilhar. Ah, não, porque a gente tem uma carteira de cliente, aí a gente compartilha. Eu disse negativo, não autorizei. Se vocês me ligarem novamente, vou entrar com um procedimento contra vocês, porque eu não autorizei o compartilhamento dos meus dados. E a mesma coisa eu fiz com a Fênix, né? É muito complicado isso, né? Você ter seus dados armazenados em algum lugar, tipo, te passar endereço, passar o telefone. É por isso que todas essas operadoras de telefone ficam perturbando, né? Se você faz o cadastro numa, as outras já era. Então, essa lei vai ser muito bom para isso. Geralmente, professor, sempre chega mensagem de banco do meu celular, mensagem de texto, seu limite de 600 reais foi aprovado, use agora. E, tipo, eu não conheço, eu nem sei quem é e que tipo de banco é esse. É Original Bank, parece. Pois é, e muito Eu disso, nunca pedi nada. e muito disso tem que ficar atento para que não seja link falso, né, para golpe. Ainda tem isso. E eles mandam por mensagem de texto, não é nem pelo WhatsApp, é mensagem de texto mesmo. Mas, Às tipo, vezes, nunca vi nem comercial assim na televisão. às vezes confirmar cadastro e tal. Então tem Isso mesmo. todos. Eu recebo muito disso do Bom Pará, né? Telefones com prefixo 85, que é, sei lá de onde é, 11, que é São Paulo, né? 21, então a galera aí criminosos tentando arrancar. Então é isso, galera.